Depois de muitos anos acompanhando o MMA, você começa a criar uma espécie de sexto sentido. Um olho mais aguçado, que consegue enxergar grandes promessas logo na primeira luta. Eu lembro bem de quando eu vi a primeira luta de Francis Ngannou no UFC. Logo de cara, eu bati o martelo e vi. Esse cara ou vai ser campeão ou vai ser um grande lutador algum dia. E eu tenho certeza que esse sentido aranha para descobrir novos talentos apitou não só em mim, mas em todo mundo que acompanha o esporte quando viram a primeira luta de Khamzat Chimaev no UFC. Quase unânime. Todo mundo, especialista ou não, sabia que esse cara seria um grande lutador. E se você não tava lá, relaxa que no Conto das Lutas eu vou te contar a ascensão de Khamzat Chimaev no UFC. Antes de tudo, pessoal, nesse sábado vai ter o UFC 319, finalmente Khamzat Chimaev enfrentando o Dricus du Plessis pelo cinturão mundial dos médios, além de vários outros brasileiros que também vão entrar em jogo nesse final de semana. E para a luta principal, a Stake preparou uma promoção exclusiva e especial para quem tá naquela dúvida: Dricus du Plessis ou Khamzat Chimaev? Pois fiquem tranquilos, porque tem promoção para os dois lutadores. Olha só, se o Khamzat Chimaev vencer por nocaute, tem odds multiplicadas pagando mais de 7-1 para aqueles que apostarem no checheno. Já aqueles que acreditam na vitória do campeão, se o Dricus du Plessis vencer por nocaute, odds multiplicadas pagando de 7-1 também para quem confia no campeão sul-africano. Você encontra essas promoções na aba de multiplicador de odds, é só pesquisar lá. E para participar da promoção, basta criar sua conta na Stake com o link que vai estar aqui no primeiro comentário fixado, e se pedirem um código, coloca lá Figueira UFC tudo junto. Dado o aviso, pessoal, vamos começar o vídeo. Chimaev nasceu na Chechênia, território russo, onde treinava wrestling desde os 5 anos de idade, até que ele se mudou para a Suécia, mais ou menos quando ele tinha 18 anos de idade, e foi 3 vezes medalhista em campeonatos nacionais. Em 2017, Chimaev entrou no MMA amador, onde acumulou um cartel invicto de 3 vitórias. E no ano seguinte, ele já estava estreando no profissional, onde ele acumulou 4 vitórias em menos de 7 meses, sendo todas pela via rápida. Nesse ponto da carreira, ele já estava competindo no Brave, um dos maiores eventos fora do UFC. E com suas grandes vitórias, ele acabou chamando a atenção do ditador checheno Ramzan Kadyrov, que é bastante envolvido no MMA e viu Chimaev como seu novo lutador favorito. E assim, cercado de pessoas influentes no esporte e com performances cada vez mais impressionantes, Chimaev precisou de apenas 2 anos de carreira para ser chamado ao UFC. E a partir daí, ele ascendeu ao estrelato. Sua estreia aconteceu em julho de 2020 contra John Phillips, na divisão dos médios, onde ele teve uma performance simplesmente assustadora, com direito a um round 10-7 e uma finalização no segundo round, que lhe rendeu o seu primeiro bônus de performance da noite. E assim, essa primeira luta já foi impressionante, todo mundo já ficou impressionado com o nível que o Chimaev apresentou. E outro detalhe, essa luta ele aceitou em cima da hora, ele nem era para ter feito essa luta. E como se não bastasse, em sequência ele fez uma manobra extremamente ousada. Chimaev desceu para a categoria dos meio-médios e fez mais uma luta apenas 10 dias depois de ter vencido John Phillips. Dessa vez ele lutou contra Rhys McKee, e dadas as circunstâncias, ter aceitado uma luta com 10 dias logo depois de já ter lutado, a performance do Chimaev foi talvez ainda mais impressionante, visto que ele nocauteou o Rhys McKee ainda no primeiro round. E assim, era uma manobra ousada com alto risco e altas recompensas. Como ele venceu, as altas recompensas vieram. A partir daí, uma estrela começou a surgir. Os fãs abraçaram o hype do checheno com força. Começaram a dizer que ele era o novo Khabib, que ele era a maior promessa já vista no UFC. O próprio Dana White falou que nunca viu nada parecido com o Chimaev na vida, e esse fato que ele conseguia enfrentar qualquer um a qualquer momento, mesmo com 10 dias de antecedência e alternando entre categorias de peso, fez muitos acreditarem que ele seria o próximo duplo campeão do UFC, quem sabe até o primeiro triplo campeão. E assim, ele continuou com manobras ousadas. A próxima empreitada do Chimaev foi marcar 2 lutas ao mesmo tempo. Ele primeiro enfrentaria Gerald Meerschaert em setembro, apenas 2 meses depois da sua última luta, e no final do ano ele enfrentaria Demian Maia. Ou seja, já marcou outra luta sem ao menos ter o resultado da primeira, e novamente alternando entre peso médio e meio médio. Resumindo, o UFC queria aproveitar o máximo esse pico de popularidade do Chimaev, queriam colocar logo ele no alto nível da divisão. E depois que ele simplesmente nocauteou o Gerald Meerschaert em apenas 17 segundos, o UFC falou: esquece o Demian Maia, vamos modificar esse plano de alavancar o Chimaev e vamos impulsionar
impulsionar ainda mais. Ao invés de Demian Maia, Chimaev, que na época sequer fazia parte do ranking dos meio-médios, foi escalado para enfrentar o terceiro colocado, o futuro campeão da divisão, Leon Edwards. O combate foi marcado para dezembro de 2020, sua quarta luta naquele ano. Ou melhor, sua quarta luta no semestre. Foi uma aposta extremamente ousada por parte de todo mundo, tanto do UFC como do Leon Edwards e principalmente do Chimaev. Era a forma mais rápida de alavancar o checheno, né? Se vencesse o Leon Edwards, ele já estava no top 3. Próximo passo deveria ser o cinturão, mas também foi nesse momento que a carreira do Chimaev sofreu um baita atraso. E pra falar a verdade, quase foi encerrada. Acontece que o combate contra o Edwards precisou ser adiado depois que o inglês contraiu a Covid-19. A luta então foi remarcada para janeiro de 2021, no ano seguinte, só que foi novamente cancelada, dessa vez porque o Chimaev contraiu a Covid-19. E aí tentaram uma última vez, marcaram a luta para março de 2021, só que novamente e pela última vez ela foi cancelada. Mais uma vez o Chimaev teve problemas com a Covid e as consequências foram bem mais graves do que a gente podia imaginar. Acontece que, por causa do vírus, o Chimaev estava com graves problemas respiratórios, além de febre alta, mal-estar, que o impediam de treinar. Na verdade, durante todas as sessões de treino, o Chimaev começava a tossir sangue. Ele não conseguia treinar sem tossir sangue. Ele inclusive compartilhou as imagens nas redes sociais. E aí, vivendo esse verdadeiro drama, sem conseguir sequer treinar direito, o Chimaev foi forçado a anunciar sua aposentadoria do MMA. Ele não via como continuar no esporte. Se nem sequer ele conseguia treinar sem tossir sangue o tempo todo, imagina uma luta. Todo mundo ficou em choque. Era uma aposentadoria precoce daquela que talvez tenha sido a maior promessa que já apareceu no UFC. Foi aí que o Ramzan Kadyrov entrou em cena e basicamente impediu que essa aposentadoria acontecesse. Ele financiou o tratamento do Chimaev e garantiu que ele tivesse o melhor acompanhamento médico possível, embora essa relação com o ditador checheno tenha gerado controvérsias e problemas futuros, já que o Kadyrov é um ditador opressor e uma figura extremamente problemática, acusado de vários crimes contra os direitos humanos, acusado de tortura, desaparecimento, sumindo com pessoas que eram contra o seu regime, prisões suspeitas, execuções e muito mais. De qualquer forma, deu certo. Chimaev conseguiu se recuperar e voltou a competir no UFC contra o chinês Li Jingliang, 11º colocado do ranking. E assim como nas suas últimas lutas, ele simplesmente passou o carro no adversário sem sofrer nenhum arranhão. Detalhe, nas últimas 4 lutas, o Chimaev só levou um golpe. As 4 lutas somadas. E o roteiro dessa luta foi basicamente o mesmo das anteriores. Arremessou o chinês no chão, botou ele pra dormir e entregou uma das entrevistas pós-luta mais icônicas da história do UFC. Bom, de volta aos trilhos e agora com a moral lá em cima, voltaram então com aquele plano de acelerar o processo de subida do Chimaev. E dessa vez, ao invés de Leon Edwards, ele foi escalado para enfrentar o segundo colocado do ranking, que era o Gilbert Durinho, ex-desafiante ao cinturão. E contra esse, que era o melhor lutador que ele havia enfrentado até então, até que o Chimaev começou muito bem, vencendo esse primeiro round, até dando knockdown no brasileiro na reta final. Mas, se nas últimas 4 lutas do Chimaev ele só levou um golpe, nesse primeiro round contra o Durinho, ele levou quase 30. E pela primeira vez em sua carreira no UFC, ele havia passado do primeiro round. Não conseguiu encerrar a luta no primeiro round. E foi aí que a grande fraqueza do Lobo começou a ser exposta. Durinho voltou melhor nesse segundo round e aproveitou que o Chimaev caiu de rendimento. O gás era o grande problema do checheno. Não só o Chimaev não conseguiu mais quedar nesse round, como levou o primeiro knockdown da sua carreira na reta final desse assalto. Por mais que tivesse cansado, o Chimaev conseguiu espremer o resultado, partiu pro tudo ou nada nesse terceiro e último round e venceu a luta mais dura da sua carreira por decisão unânime dos juízes. Apesar de ter sofrido bem mais e ter quebrado aquela aura de invencibilidade, de intocável, ele ainda assim conseguiu vencer a luta mais importante da sua carreira até então. Conseguiu entrar no top 3 dos meio-médios. Mas antes de ter sua chance de disputar o cinturão, o UFC tentou fazer aquela troca de guarda. Usar um lutador veterano conhecido para servir de escada para o novo cara que tá chegando, para ter aquela transição de popularidade. Nesse caso, o Chimaev foi escalado para enfrentar Nate Diaz na luta principal do UFC 279 em setembro de 2022. E foi aí que aconteceu uma das mudanças mais
drásticas da carreira do Chimaev. Acontece que na pesagem ele não bateu o peso da categoria por mais de 3 quilos de diferença, um verdadeiro choque para o mundo das lutas que criou uma enorme confusão para esse card, embora fosse algo que cedo ou tarde iria acontecer. O Chimaev sempre teve problemas com corte de peso. Como resultado, a luta contra Nate Diaz foi cancelada, Chimaev acabou enfrentando Kevin Holland nessa noite e apesar da grande vitória, essa foi sua última luta na divisão. Agora ele só poderia competir na categoria de cima, no peso médio. Embora fosse um corte de peso melhor, ele teria que estender um pouquinho essa jornada ao cinturão, já que era outra categoria. Como se isso não bastasse, o Chimaev começou a ter problemas com seu visto americano, que basicamente o impediam de lutar nos Estados Unidos. Como alternativa para não parar sua carreira, tiveram que limitar as apresentações dele para Abu Dhabi, onde ele poderia lutar com tranquilidade. Depois de quase um ano parado, o Chimaev só voltaria em outubro de 2023 contra Paulo Borrachinha. Mas o brasileiro sofreu uma infecção no braço, precisou ser retirado da luta e assim, com 10 dias de antecedência, Kamaru Usman, ex-campeão dos meio-médios, subiu de categoria e aceitou enfrentar esse baita problema. Chimaev começou dominando a luta no primeiro round, quase finalizando o ex-campeão várias vezes, mas aconteceu novamente aquilo da luta do Durinho. Não conseguiu encerrar a luta no primeiro round, o rendimento começou a cair. Já no segundo round, ele não conseguia mais derrubar o Kamaru Usman, e como resultado, a luta virou uma disputa de kickboxing. E depois de um combate bem acirrado, o Chimaev conseguiu espremer a vitória contra Kamaru Usman, só que gerou muita controvérsia, porque muita gente achou que ele perdeu essa luta, ou que no mínimo deveria ter sido um empate. A moral do Lobo foi novamente comprometida, mas pelo menos ele seguiu no caminho das vitórias. E sua próxima luta seria contra outro ex-campeão, dessa vez o ex-campeão dos médios, Robert Whittaker, em julho de 2024. Só que aí, mais uma vez, teve um contratempo. Chimaev adoeceu antes da luta e foi retirado do combate. E assim, mais uma vez, várias dúvidas e incertezas cercaram o nome dele. Afinal, aquela promessa que iria se tornar duplo campeão do UFC já não existe mais. Afinal, ele nem consegue lutar nos meio-médios, só na categoria dos médios. E também nem consegue lutar. Ou é problema de visto, ou é problema de saúde, ou é outra coisa. E aí, aquele cara que chegou com uma sensação, agora era envolto de dúvidas. Será que ele ainda tem chance? Será que ele ainda tem tempo de se tornar essa estrela que todo mundo imaginava que ele fosse há 4 anos atrás? Ou será que o tempo passou e o MMA perdeu mais um talento por causa de problemas externos? Por sorte, a luta contra o Whittaker foi remarcada e todas essas dúvidas morreram, porque o Chimaev simplesmente tirou o Whittaker pra nada. Ele quebrou a mandíbula do ex-campeão com um mata-leão, afundou os dentes dele simplesmente com a pressão da sua pegada. E aí, fazendo o que fez contra quem fez, ele não só conseguiu se credenciar à disputa pelo cinturão, como também matou de vez qualquer tipo de dúvida. Ele chegou pra ficar, ainda tinha capacidade de brigar pelo cinturão e, no mínimo, vai ser um grande lutador. Parece que depois dessa vitória contra o Whittaker, as coisas se alinharam, já que ele conseguiu a chance de disputar o título e também conseguiu ter a questão do seu visto resolvida. Donald Trump acabou sendo eleito presidente dos Estados Unidos e, por causa da sua grande relação com Dana White, acabou facilitando o processo para que o Chimaev conseguisse lutar nos Estados Unidos. Como resultado, nesse sábado veremos Dricus du Plessis contra Khamzat Chimaev, valendo o cinturão dos médios do UFC. Luta que vai acontecer em Chicago e finalmente vai trazer a resposta. Aquela promessa que foi feita 5 anos atrás e que só agora pode ser cumprida. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.